Lição número 978. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. باب خلق الآدمي في بطن أمه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No capítulo relacionado à fé no destino, na predestinação, fé na predestinação, hoje vamos falar acerca da fase da criação do ser humano. Vamos falar da escrita do seu destino. Vamos falar de que o seu destino a escrita do seu destino foi feito muito antes do seu nascimento. Antes dele nascer, Allah subhanahu wa ta'ala, no seu conhecimento azali, no seu conhecimento qadim, no seu conhecimento anterior e infinito, Allah tem um conhecimento de tudo o que vai acontecer e como acontecerá. O que não aconteceu, se acontecesse, como aconteceria. Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento de tudo. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah não é injusto, nem no tamanho, na porção de um átomo. Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto para com ninguém. Allah não é injusto. Portanto, é importante nós entendermos, colocarmos essas premissas nas nossas cabeças antes de aprofundarmos e entendermos este tema. É verdade que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu as pessoas discutirem a questão de qadar, destino, por causa da sensibilidade do assunto, e há pessoas que podem entender de forma errada e isto lhe desviar, fazer com que ele perca o seu caminho. Portanto, Allah não é injusto e o hadith aqui vai nos explanar e nós, inshallah, de acordo com a nossa capacidade, iremos fazer a explanação aqui deste hadith. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, portanto, o capítulo é a criação do homem, ainda no ventre da sua mãe. O hadith foi narrado por Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo o mais veraz de todos, de toda a criação, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna khalqa ahdikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman wa 40 layla. Num período de 40 dias e noite, a criação do ser humano acontece no ventre da sua mãe. ثم يكون علقة, e aquilo passa por uma fase em que é um coágulo, é sangue coagulado, portanto passa neste período de 40 dias e 40 noites e depois torna-se no embrião no mesmo tempo, no mesmo período de tempo. ثم يبعث إليه ملك, e depois Allah envia um anjo. O outro hadith que conjuga este hadith foi mencionado no período de 4 meses, quando o feto, o embrião, tiver 4 meses, isto acontece. Portanto, este hadith está falando 40, não é? 40 e 40. Portanto, 3, 40, 120. Portanto, são aqui 4 meses. Portanto, o hadith menciona em seguida: ثم يبعث إليه الملك, enviado um anjo para este embrião.
فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. E o anjo é ordenado para escrever 4 aspectos. فَيَكْتُبُ رِزْقُهُ. É escrito o rizq, o sustento deste indivíduo. وَأَجَلَهُ. فَيَكْتُبُ الرِّزْقَ وَأَجَلَهُ. O seu tempo de vida, quanto tempo ele irá viver. وَعَمَلَهُ. Não é? As suas ações, o que ele irá praticar. وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. Se ele vai ser um felizardo ou infeliz. Se ele vai ser piedoso ou transgressor ou desobediente. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الروح. Depois é soprado a alma neste embrião ou neste feto. فَإِنَّ أَحْدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Alguém de vós pratica uma ação dentre os habitantes do paraíso, حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ. Até que não reste entre ele, não é, e o paraíso, senão uma distância de menos que 1 metro, meio metro ou menos que 1 metro. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. E o destino de Allah, não é, supera a ele. O destino de Allah subhanahu wa ta'ala, podemos assim dizer, concretiza-se. O conhecimento eterno de Allah subhanahu wa ta'ala concretiza-se. Aquilo que Allah já sabia desde o passado, concretiza-se e ele acaba entrando no inferno. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Pratica as ações dos habitantes do inferno e ele acaba entrando no inferno. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Alguém de vós, por vezes, pratica uma ação dentre os habitantes do inferno, حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ. Até não restar, ou por outra, até ele estar bem próximo do inferno, não é? Somente 1 metro ou menos, ou meio metro da distância entre ele e o inferno. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Concretiza-se aquilo que está escrito no livro. فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Ele pratica a ação dos habitantes do paraíso. فَيَدْخُلُهَا. E ele acaba entrando no paraíso. Esta é a tradução do hadith. Portanto, a dúvida aqui que poderá surgir é que se as coisas são todas escritas, por que é que nós temos que praticar as ações? Esta é a grande pergunta. Se as coisas estão todas escritas, por que é que nós temos que praticar as ações? Está lá escrito se ele vai para o paraíso ou não vai para o paraíso, quanto vai ganhar o seu rizq, o tempo de vida, as ações que ele irá praticar. A pergunta é por que é que nós temos que praticar as ações, se já tem lá o registro. Mas a pergunta nunca é feita, por que é que nós temos que trabalhar, se também está lá escrito o registro? Todos nós sabemos, assim como nós temos estas as ações, se vai ser felizardo ou infeliz, se ele vai, quanto tempo ele vai viver, tudo isso está escrito. Ninguém fica de mãos cruzadas quando se trata do trabalho para ganhar o seu sustento. Toda a gente se esforça, toda a gente vai atrás daquilo que ele pretende e consegue alcançar. Ninguém fica sentado e diz, eu não vou fazer nada, porque se o meu sustento está escrito, eu vou ter. Quem vai atrás, encontra. Quem não vai atrás, não encontra. Ninguém sabe. Portanto, o destino que nós estamos aqui a falar é o conhecimento azali e qadim da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sabe toda a nossa escolha. O que é que nós vamos escolher? Por que é que digo isso? Porque ulama explicam, Allah diz no Corão, jazaan bima kanu yamalun. Allah irá retribuir-nos por causa daquilo que nós praticamos. Não é? Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah não desconsidera, não invalida, não é? Amalul muhsinin. Allah não invalida a prática dos benfeitores. Allah não invalida. Portanto, se nós praticamos, Allah vai retribuir. Há pessoas que praticam, este hadith diz, há pessoas que praticam boas ações, mas aqui nós não conhecemos a intenção verdadeira deste indivíduo que está a praticar. A verdadeira intenção dele concretiza-se no fim
da sua vida, de acordo com a sua própria escolha. Allah não é injusto. É diferente, nós podemos dizer, olha, Allah criou-me e tudo bem, eu faço parte deste grupo que vai para o paraíso ou não vai para o paraíso. Allah criou e não tenho opção. Não é isso. Nós somos diferentes de um pano, por exemplo. Um alim dá esse exemplo, um pano. Quando nós vamos para a loja, nós compramos um tecido para fazer uma roupa. Portanto, assim como eu que estou a comprar aquele tecido, tenho a escolha de transformar aquele tecido numa roupa muito privilegiada para mim, que eu uso somente em dias especiais, assim como tenho a opção de fazer aquele tecido de um pano de chão. O pano não tem como dizer, olha, por que você estava a fazer pano de chão? O tecido não tem como dizer, olha, por que você escolheu a mim para fazer pano de chão? Por que também você não fez uma roupa especial para ti? Não tem essa escolha. Allah teria como fazer, teria feito isso conosco. Cada um vai para ali, vai para aí, eu que vos criei, eu ponho onde eu quiser. Mas Allah não fez isso conosco. Allah deu-nos o raciocínio, deu-nos o intelecto, deu-nos a habilidade de raciocinar, deu-nos a escolha de praticar e escolha de seguir o caminho que nós quisermos. Apesar de Ele ter nos dado essa escolha, Ele sabe, tem este conhecimento desde antes, o que nós iremos escolher, o que nós iremos praticar. E quem praticar o bem, quem seguir o caminho do bem com essa intenção sincera, Allah aceita aquilo. E quem não o fizer, então ele também terá a própria escolha. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah deu-nos o livre-arbítrio. Quem quiser ser muçulmano, que seja. Quem não quiser, que seja descrente. Allah não podia dar essa escolha enquanto Ele já determinou o que cada um vai ser. Allah deu-nos essa escolha. Allah deu-nos esta habilidade de escolher o caminho certo do errado e nós escolhemos antes da nossa criação. Allah já sabia o que nós iremos escolher. Allah já sabia. Portanto, esta é uma das explicações que os alimos dão. Quanto à questão da vida, Allah subhanahu wa ta'ala sabe quando é que alguém vai nascer, quando é que vai morrer, obviamente, assim como o médico. O médico, quando está diante de um paciente, ele analisando toda a situação que aquele paciente está a viver, ele pode dizer, de acordo com o que ele está a ver, que este paciente vai viver só mais 1-2 horas, depois ele vai morrer, por causa da situação que ele se encontra. As pessoas podem dizer, mas há vezes em que eles dizem e a coisa acontece completamente o oposto, o contrário. Sim, há vezes houve talvez uma falha naquilo que ele está, nos exames que ele fez. Mas o estudo, Allah deu-nos essa capacidade de estudarmos, analisar e as coisas são concretizadas. O estado individual, não é? Nós por vezes podemos não entender, mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe, na verdade, aquilo que se passa e a precisão das coisas acontece, obviamente, como Allah subhanahu wa ta'ala já sabe. As coisas acontecem como Allah subhanahu wa ta'ala já sabe. Há coisas que transcendem a nossa capacidade, mas Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto com ninguém. Portanto, a pessoa pode praticar uma boa ação, mas nesta boa ação, a verdadeira intenção dele, Allah subhanahu wa ta'ala conhece. Não é aquilo que nós vemos. Nós podemos pensar, não, ele era uma pessoa boa, mas o que está dentro dele ninguém sabe, somente Allah subhanahu wa ta'ala que sabe. E a verdadeira imagem concretiza-se nos últimos momentos da sua vida. E ele opta por pertencer ao caminho que era verdadeiro nele. Assim como o oposto, a pessoa pode ser pecadora, mas o que vai no íntimo dele é uma sensação de remorso e nos últimos momentos da sua vida ele pratica boas ações e acaba estando do outro lado. Portanto, essa explanação toda que nós aqui trazemos é para mais uma vez clarificar aquelas pessoas que levantam este tipo de inquietação, de dúvida, olha, eu não vou praticar ou o destino está lá, eu faço forçado pelo destino. Não, você não faz nada forçado pelo destino, você faz
de acordo com a tua escolha. Você escolhe o que você quiser. Allah facilitou os caminhos. فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. جَفَّ الْقَلَمْ بِمَا أَنْتَ. Obviamente o hadith diz isso, que o hadith está à frente, que nós iremos também mencionar, mas Allah facilitou todos os caminhos daquilo que Allah criou, facilitou os caminhos e você escolhe o caminho que você pretender. Neste capítulo ainda iremos abordar mais coisas, inshallah, na próxima lição. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq e melhor percepção deste assunto relacionado ao destino. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.